Hum, Como eu estava desenvolvendo o raciocínio, como eu estava falando, eu agradeço ao professor Pablo pelas palavras e gostaria de iniciar cumprimentando, né, o professor Flávio e por ter aceitado avaliar o trabalho e por estar conosco aqui hoje nessa banca e também parabenizá-lo pelo doutorado recém-conquistado. Ficamos felizes, né? E a professora Vanessa também, que está aqui conosco, aceitou de antemão participar. Diz que imprimiu, né, leu com esmero. Eu imagino que virão observações e críticas serão construtivas para nosso amadurecimento acadêmico. E o professor Pablo por ter aceitado orientar e contribuído para que estivéssemos hoje aqui apresentando esse trabalho, cujo tema, o título, é sobre a Primeira Guerra Mundial nos cordéis de Leandro Gomes de Barros. E nesse sentido, algumas pessoas podem estar se perguntando, né, sobre o porquê desse tema. Eu trouxe aqui um slide. À direita temos a foto de Antônio Rufino, Tonho do Livro, que para meus conterrâneos vai ser uma figura meio batida, vai entender sim de antemão, mas eu gostaria de avisar, de falar a todos que ele tem uma banquinha de cordel lá no morro e vende cordéis lá em Bom Jesus da Lapa. E a partir das declamações de cordéis, eu quando era criança tive contato com o cordel através dele. Aqui ao centro tem uma estilogravura me representando, porque posteriormente, já na adolescência, eu adquiri meus primeiros cordéis, comecei a escrever e tal, participei de eventos. Então, isso está muito ligado na minha trajetória. E lendo muitos cordéis, eu percebi que a Primeira Guerra Mundial aparece em alguns deles. Então, o trabalho ele faz esse paralelo entre esse interesse pessoal e o interesse acadêmico do estudo historiográfico. Então, eu comecei a ler de uma maneira um pouco fluida alguns cordéis e percebi que a Primeira Guerra Mundial aparece em vários cordéis. Aqui, para esse trabalho, a gente focou no Leandro Gomes de Barros, mas é igualmente possível analisar em outros cordelistas, tal como a gente pode fazer isso em outros trabalhos. Aqui eu trouxe uma imagem sobre um cordel do Leandro Gomes de Barros, que está meio apagado porque essa imagem é de 1915. Não sei se vocês conseguem perceber que é do folheto As Aflições da Guerra da Europa. Então, lá no trabalho eu analiso com calma. Isso permita-me abrir um parêntese. O trabalho ele tem mais de 40 páginas, não vai dar para eu trazer tudo aqui. Eu vou tentar fazer uma síntese. Tudo bem? E no cordel, o Leandro Gomes de Barros disse: detona tiros medonhos de peças demasiadas, soam grandes estampidos estremecendo as quebradas, descendo rios de sangue como água em enxurradas. Os templos voam nas balas, o sangue enche os ribeiros, a fumaça dos canhões formam grossos nevoeiros, vê-se montes de cadáveres que ao longe parecem oiteiros. A Alemanha grita fogo e a Rússia grita avança. A Áustria raivosamente como uma fera se lança, rasgando a unhas e dentes, velho, mulher e criança. Diz a Alemanha, eu sou urso. Diz Rússia, sou um gigante. Diz América do Norte, eu sou maior que elefante. E todos peçam a Deus que um dia eu não me levante. Então, nessas estrofes, vocês já percebem que lá naquele contexto de 1914, 1915, eu acho que esse texto é de 1914, mas as fontes permitem-me afirmar que ele é de 1915. Mas eu, particularmente, acho que ele é de 1914, porque Leandro Gomes de Barros era muito inteirado com aquele tempo. Então, que a gente já percebe que ele se inteirou sobre o que estava acontecendo naquele contexto e utilizou-se dos folhetos de cordel para apresentar aos seus leitores o cenário que estava sendo caracterizado pela Primeira Guerra Mundial. No final do cordel, é interessante notar que o Leandro Gomes de Barros diz: ó grande América do Norte, terra de um povo ilustrado, intervém nesta miséria, olha o mundo derrotado, mata o homem seu irmão como um cão desesperado. Todo homem de bom senso deve apresentar pesares, ver os campos cheios de ossos transformar-se em sangue os mares, até os aeroplanos estão perseguindo nos ares. Então aqui a gente já percebe que o Leandro Gomes de Barros, lá em 1914, 1915, ele já apela para os Estados Unidos, que posteriormente será decisivo na resolução da Primeira Guerra Mundial. Então, tendo contato com esses cordéis, despertou o interesse de pesquisa, cujo objetivo geral do trabalho é justamente analisar quais são as principais representações da Primeira Guerra Mundial nos cordéis de Leandro Gomes de Barros. Mais especificamente, talvez vocês estejam se perguntando, o que eu entendo por cordel, quem é esse Leandro Gomes de Barros, por que trabalhar com Leandro Gomes de Barros, o que eu interpreto por Primeira Guerra Mundial, e quais de fato são esses os reflexos da Primeira Guerra Mundial
através do Leandro Gomes de Barros. Então, são essas questões que nós identificamos e tentamos trazê-las ao longo de 3 capítulos. A primeira e a segunda, o primeiro e o segundo objetivo específico, como eu apresento aqui, ele foi o que foram os elementos que regeram 2 capítulos, e o terceiro e o quarto eu consegui condensar no terceiro capítulo. E como é que a gente fez isso, né? Elencamos algumas questões, por exemplo, quais as principais representações da Primeira Guerra Mundial nos cordéis Leandro Gomes de Barros? Porque, assim, a questão da representação é um espaço de disputa. Cada historiador tem sua interpretação, o poeta também, evidentemente que cada um em sua esfera, mas o que nos interessou foi saber como é que ele percebe, como é que ele representa, quais são os pontos de vista que ele apresenta. Então, nesse sentido, vem outra questão. E de que maneira essa análise do cordel pode contribuir para a gente ter uma ideia, assim, uma noção de como as pessoas interpretavam a Primeira Guerra Mundial no Brasil naquele contexto. Então, essas são questões que a gente tenta trabalhar que a gente trabalhou no trabalho de conclusão de curso, e, para tanto, nós tivemos que traçar alguns caminhos. Quando eu falo caminhos aqui, podem interpretar como método. Primeiro, a gente tem que fazer um trabalho de revisão da literatura, observar o que é que as pessoas estudavam sobre cordel, sobre Leandro Gomes de Barros, sobre Primeira Guerra Mundial. Então, esse é uma etapa fundamental na elaboração de qualquer trabalho. E também tivemos o trabalho de análise de fontes primárias. Então, os caminhos trilhados na pesquisa foram estes. Na questão das fontes primárias, eu trouxe aqui alguns slides representativos sobre a revisão da literatura. Pesquisamos sobre cordel, Leandro Gomes de Barros, Primeira Guerra Mundial, e também pesquisamos através de fontes primárias sobre a Primeira Guerra Mundial. Aqui tem tá vendo legal? Tem aqui uma capa, né, do Jornal de Recife, nesse dia especificamente, 27 de julho de 1914, falando sobre a guerra, né? Está bem destacado aqui ao centro, não sei se vocês conseguem ver o mouse, foi declarada a guerra austro-sérvia. Então, a gente foi nos jornais identificar como é que eles representavam, como é que eles apresentavam a Primeira Guerra Mundial e de que maneira o Leandro Gomes de Barros também trouxe isso no seu cordel. Então, fizemos esse choque de interpretações através dessas fontes primárias, aqui entendendo como fonte primária o cordel e o jornal, em diálogo também com a historiografia. Outra fonte imprescindível foram justamente os cordéis, os quais encontram-se digitalizados. Aqui temos um print da Fundação Casa de Rui Barbosa, onde a gente identificou vários cordéis Leandro Gomes de Barros, conforme vocês podem perceber aí na apresentação. Mas muito bem, como é que a gente organizou o trabalho? Como eu falei, a gente organizou em 3 capítulos. Falar sobre a Primeira Guerra Mundial nos cordéis Leandro Gomes de Barros era a ideia, só que, para tanto, a gente teve que preparar esse terreno. Primeiro, discutindo o que é cordel, segundo, sobre quem é Leandro Gomes de Barros, para depois, em síntese, enfim, chegar na Primeira Guerra Mundial, como é que isso aparece nos cordéis. Então, a organização do trabalho se deu assim. No primeiro capítulo, o Cordel no Brasil, formação de uma poética genuína brasileira. Esse é o título. Então, a gente tentou trazer de maneira bem sucinta, né? A gente pode avançar um pouco mais, quem sabe, em trabalhos posteriores, estabelecendo um diálogo aqui com Roger Chartier, que é referência em história cultural. Ele pesquisou também sobre literatura de cordel europeia, sobre a chamada Biblioteca Azul, e também dialogamos com Márcia Abreu, que é referência na literatura comparada, porque ela pegou folhetos nordestinos e também pegou folhetos lá da literatura de cordel portuguesa e estabeleceu aqui um confronto entre essas duas manifestações literárias e trouxe conclusões que achamos imprescindíveis para o diálogo que a gente fez aqui no nosso trabalho. Então, quando fala sobre literatura de cordel europeia, a gente lança o olhar lá para o século XVI, imprensa, um grande nome que aparece é a figura do Baltazar Dias. Já quando a gente fala sobre cordel brasileiro, a gente lança o olhar para Leandro Gomes de Barros num contexto um pouquinho posterior, já no século XIX, e o cenário mais ou menos ali na Vila do Teixeira, na Paraíba. Adiante, no capítulo seguinte, sobre o poeta Leandro Gomes de Barros, vida e obra do pioneiro do cordel no Brasil.
Então, que a gente, a parte da discussão anterior sobre o que é literatura de cordel, o que é o cordel brasileiro, a gente procura aqui dar sequência e situar a figura do Leandro Gomes de Barros, que é interpretado como pioneiro do cordel no Brasil. Então, a gente fez uma revisão da literatura sobre como aparece o Leandro Gomes de Barros na historiografia e também a gente procurou discutir quem era Leandro Gomes de Barros, por que trabalhar com ele, qual era o seu público. E assim a gente começou a fazer algumas discussões que prepararam o terreno para a gente ressaltar a importância de Leandro Gomes de Barros, a sua relevância para o cordel, o seu alcance. Uma coisa que a gente destaca nesse trabalho é que o Leandro Gomes de Barros ele atuava em Recife, mas ele construiu uma rede de revendedores que permitiu a penetração de sua obra em várias cidades de regiões distintas. Então, nesse sentido, a gente destacou a figura do Leandro Gomes de Barros e sua capacidade de alcançar muitas pessoas naquele contexto e, portanto, contribuir para a formação da opinião popular acerca dos diversos temas que ele abordava nos seus cordéis. E, em seguida, a gente trouxe o capítulo referente às representações sobre a Primeira Guerra Mundial nos cordéis Leandro Gomes de Barros. Como eu falei lá atrás, tinha dois objetivos que a gente conseguiu condensar no capítulo. Primeiramente, sobre o que é a Primeira Guerra Mundial. Então, a gente trouxe aqui uma revisão da literatura, com versões distintas, com visões distintas acerca desse tema. Então, a gente trouxe aqui a visão do Eric Hobsbawm, o Lenin, que escreveu lá naquele contexto de 1917, ainda durante o desenrolar do conflito. Temos o Meyer, tem o José Jobson de Andrade Arruda, o Carlos Darós e o Fritz Fischer, né? Eu não vou conseguir discutir todos aqui, porque evidentemente a gente tem limitações de tempo. Mas no trabalho a gente traz uma síntese do pensamento de cada teórico acerca do que foi a Primeira Guerra Mundial. Em seguida, a gente chega de fato na análise dos cordéis, que foi uma parte assim que foi bem interessante, porque tem tanto tempo, né? Geralmente os folhetos são feitos de uma maneira muito simples, então é muito difícil você encontrar folhetos que estejam preservados. E através da Fundação Casa de Rui Barbosa, nós identificamos esses folhetos e trouxemos aqui para análise. E algumas questões que a gente levantou e norteou a análise desses cordéis. Por exemplo, como é que o autor percebeu a Primeira Guerra Mundial? Quais partidos ele, nos seus cordéis eram exaltados, quais eram preteridos, e como é que o Estado brasileiro deveria se posicionar? Então, essas eram questões que eram discutidas na época, eram discutidas nos jornais e também eram trazidas aqui nos cordéis. E apesar do Brasil estar neutro no conflito durante boa parte da Primeira Guerra Mundial, quais foram os impactos que o Brasil sofreu durante aquele período? Então, a gente trouxe essas discussões e como é que isso impactou na questão da carestia, dos impostos, e nesse sentido, Leandro Gomes de Barros se mostrou uma figura muito ativa naquele contexto através dos seus cordéis. Trouxe aqui mais alguns exemplos. Naquela capa lá do cordel anterior que eu citei, ele faz um convite para que os leitores conheçam o Homens da Mandioca, onde ele diz: o leitor entenda quem está desgraçado, ganhou um cruzado, foi com ele à venda, nesta crise horrenda o que nisso encerra. A fome e a guerra tiram-lhe a razão, no litro de feijão metade é terra. Então aqui percebe-se que o Leandro Gomes de Barros traz aquele problema daquele contexto, que justamente o problema da fome e da carestia que assolava o povo devido ao rebuliço, né, que aconteceu naquele contexto, devido à impossibilidade de o Brasil comercializar por conta do comércio internacional que estava revirado devido à Primeira Guerra Mundial. Então, isso aqui vai nortear boa parte das produções literárias do Leandro Gomes de Barros naquele contexto. Outro que ele traz é essa questão da carestia, do aumento de impostos. Além da guerra europeia trazer tudo atormentado, não entra gênero nem sai, o comércio está parado. A seca tomou a frente, está o Brasil sitiado. O governo, vendo isso, disse ao povo: estou disposto. Se o ano for todo seco, não chover até agosto, eu mando romper a banca, aumento mais um imposto. Então, percebe-se nos cordéis Leandro Gomes de Barros que ele vai ser muito ativo nessa crítica ao governo e vai satirizar através da figura do fiscal, né, e vai destacar a questão do aumento dos impostos e como isso impacta a população diante daquele cenário marcado pela Primeira Guerra Mundial.
Em seguida, eu trouxe aqui um cordel que sintetiza esse raciocínio que eu tenho expressado, que é a figura do fiscal e da lagarta, que ele faz aqui uma brincadeira, uma ironia, né, digamos assim, onde ele diz: estava um dia a lagarta debaixo de um pé de fumo, quando levantou a vista viu um fiscal de consumo. Disse a lagarta: consigo eu hoje me desarrumo. O fiscal perguntou logo: o inseto que estás roendo? A lagarta perguntou-lhe: fiscal, o que andas fazendo? Aperreando o comércio, tomando tudo e comendo. Disse o fiscal: para o imposto o governo me nomeia. A lagarta respondeu: você merece a cadeia para perder o costume de andar roubando de meia. Disse o fiscal: o governo não poderá se manter sem procurar o imposto de quem comprar e vender. Artista e agricultor pagam por justo dever. Então aqui o Leandro Gomes de Barros ele faz essa sátira constante acerca da figura do Estado, que estava ali sem apresentar soluções para o povo, mas sim oprimindo através dos impostos, né? Então o fiscal, que representa o Estado, ele está sendo comparado não só neste, mas como outros cordéis que a gente apresenta no trabalho, como alguém que está ali apenas para roer aquilo que o povo produz. A partir de 1917, quando o Brasil entra na guerra, percebe-se que o Leandro Gomes de Barros começa a escrever alguns cordéis mais engajados e, de certa maneira, contribui também para a formação da opinião do povo naquele contexto, segundo nossa compreensão. Em 1917, ele escreveu esse cordel, Ecos da Pátria, por conta dos sucessivos ataques que o Brasil sofreu diante da ofensiva alemã, onde ele diz: despertai, filhos da pátria, mostrai a vossa façanha. Arriscai o peito à bala e de morrer na campanha. Um soldado brasileiro não rende pleito à Alemanha. 4 vapores dos nossos já foram torpedeados e esses crimes horrendos não foram considerados. Talvez pelo Macau os outros sejam honrados. Santa Catarina ainda não tomou resolução. Nós esperamos de lá sair grande agitação, devido aos seus habitantes ser quase tudo alemão. O Brasil logo a princípio declarou neutralidade, julgou também que a Alemanha tivesse fidelidade e respeitasse o direito e a sua nacionalidade. Mas nós devíamos saber a Alemanha quem é, um aborto da desgraça, sem lei, sem força, sem fé. Tomou um barco dos nossos carregados com café. Vamos a tapiar murro, a coice e a pontapé, a destreza da Alemanha não nos faz perder a fé. Ela de ficar sabendo o brasileiro quem é. Então percebe-se através dessas estrofes citadas, né, declamadas, um teor um pouco mais politizado do cordelista, e percebe-se também que ele aponta muito o problema da Alemanha, considerando também que naquele contexto havia muito a questão da responsabilização alemã pela guerra, conforme vai ser também preconizada pelos estados vencedores posteriormente e pelos acordos que serão firmados, né, após a guerra. Então é muito nítido aqui no cordel e também no desenrolar do conflito e do pós-guerra essa questão da responsabilização alemã. Mas o que é interessante notar que lá no começo, conforme eu apresentei no jornal, no começo era o conflito ali na região dos Balcãs, né? O jornal ele anunciava que era o chamado conflito austro-sérvio, mas à medida que o conflito vai se desenrolando, percebe-se tanto nos jornais quanto no cordel essa vinculação da culpabilização germânica pela Primeira Guerra Mundial. E para concluir, temos em 1918 o cordel A Alemanha Vencida e Humilhada, onde ele diz que até que afinal chegamos ao fim da tal grande guerra, que tanto mal produziu geralmente em toda a terra, e a Alemanha vencida se humilha, grita e berra. Berra e grita humilhada a orgulhosa potência, que vinha muito arrogante, dizendo não ter clemência, e que vencedora ou vencida mostraria resistência. Foi o orgulho abatido e o grande foi humilhado, o castigo merecido vai receber o malvado e pagar com escravidão tudo o que tem praticado. Falando da Alemanha, disse a hora do castigo, soou para esse povo que de Deus é inimigo. A Alemanha se arrasta, desta vez não tem abrigo. Quando a América foi provocada, o mundo todo avisou que não queria guerrear, mas também não recuou, e disse então a Alemanha, espere lá que eu já vou. Peçamos todos a Deus e ao Padre do Juazeiro para livrar da peste o território brasileiro, que a guerra já se acabou, vai melhorar o mundo inteiro. Esse cordel ele foi publicado aqui, conforme vocês percebem na capa, com destaque vocês vão perceber que foi publicado pelo editor Pedro Batista, em Guarabira, em 1918. O Leandro Gomes de Barros ele faleceu em março de 1918, mas já naquele contexto ele escreveu, já tinha escrito esse cordel, tendo em vista que após a entrada dos Estados Unidos na guerra,
seria decisivo para o fim do conflito, que oficialmente só acabou em 1918. E após esse conflito, com a assinatura dos tratados, percebe-se que houve realmente a culpabilização da Alemanha e que muitos historiadores defendem que isso foi fundamental para a eclosão da Segunda Guerra. Se você for observar o Hobsbawm, ele inclusive ele não faz um corte abrupto entre primeira e segunda, ele entende que há uma continuidade, mas sim com momentos de intervalo. Então, em síntese, o que a gente percebe através dos cordéis é que o Leandro Gomes de Barros foi muito ativo naquele contexto, expressando através dos seus cordéis muito do cenário daquele contexto que estava sendo bagunçado por conta da Primeira Guerra Mundial, evidenciando que esse conflito teve impacto não só na questão política, mas também econômica e também no imaginário. Ele, sendo um homem católico, um homem de muita fé, afirma aqui no cordel que, por exemplo, os alemães são inimigos de Deus. Então, a gente percebe que ele atuou significativamente na formação da opinião popular através dos seus cordéis e através de sua atuação, que era muito conhecido, né? Ele vendia cordel nos trens, nas ruas, ele era conhecido nos jornais, tinha uma rede de distribuidores que permitia a penetração, ele chegou a ser plagiado até no Amazonas, para vocês terem ideia. No cordel, no trabalho, eu apresento que o Leandro Gomes de Barros, apresento dados acerca da alfabetização daquela época, e mesmo com índices de analfabetismo gigantescos, o Leandro Gomes de Barros conseguiu sustentar sua própria família, numerosa, apenas com a venda dos seus livretos. Portanto, isso reflete como o Leandro Gomes de Barros ele levava a sério o cordel e buscava trazer temas que eram cotidianos, temas que eram de interesse do povo para a sua produção literária. Então, por questões de tempo, eu não vou me alongar e passo a palavra, depois a gente vai fazendo esse bate-pronto. Aqui à frente tem algumas referências que a gente utilizou, né? Mas, em síntese, para início de conversa, acho que seria isso. Obrigado, Marcelo. A apresentação toda dentro do tempo. Passou um minutinho só, mas estava tão agradável que a gente não percebe nem o tempo passar. Obrigado. Eu não vou. Depois vou fazer mais algumas considerações de natureza objetiva em relação ao conteúdo, e algumas questões relativas ao cordel também. Mas antes disso, eu vou passar a palavra para a banca para fazer as requisições. Como a gente não definiu uma ordem, vocês têm alguma preferência, Vanessa? Eu falava ou eu posso designar, então? Posso usar o critério de cavalheirismo, se não incomodar a Vanessa. Por mim, tanto faz. Pode ser o Flávio também, não tem problema não, Flávio. Tá. Vanessa, eu vou pedir que você fale primeiro, depois o Flávio faz a exposição dele. Tudo bem. Então, vamos lá. Boa tarde mais uma vez, né, a todas e todos. Primeiro, agradecer pelo convite, né, de participar dessa banca. Assim como o Pablo teve a satisfação de orientar o Marcelo, eu tenho, né, também a satisfação de fazer parte dessa banca. Acompanhei o Marcelo um pouco aí ao longo da sua trajetória enquanto estudante. Então, assim, sei, né, da capacidade do Marcelo, da inteligência. Tem um cordelzinho guardado ali que o Marcelo entrou numa aula minha de Educação em Direitos Humanos, e eu não é porque está aqui no outro quarto, eu estou na outra pasta, mas eu não trouxe. Mas tem um cordelzinho que ele fez, né? Ele entrou na sala, fez rapidamente ali um cordelzinho, leu para os meninos ali e me deu. Eu guardei, está ali. Eu vou pegar depois, até o final da banca, eu leio aqui para vocês. Mas, então, acompanhei o Marcelo, né, e sei, né, o quanto ele assim, esse trabalho é a cara dele, né, não poderia ser diferente, não poderia ser sobre outro tema, não poderia ser sobre outra coisa, teria que ser, né, sobre cordel, então, é muito bacana, assim. Então, agradeço, né, Pablo, e ao Marcelo pelo convite, né, por estar aqui. Tive com o Marcelo semana passada, falei, olha, se o Marcelo ficar famoso, né, que ele estava lá no show do Braulio Bessa, eu vou dizer que eu estava lá na banca do Marcelo, participando lá com ele. E aí, mas fiquei muito feliz com o convite. Vamos ao trabalho, né? O trabalho
como eu falei, não poderia ser sobre outro tema, então a gente percebe que o Marcelo domina o conteúdo, ele domina o tema, o trabalho é dele, né? Por que a gente diz isso? Porque às vezes o aluno, até na agonia, né, o estudante ali de finalizar, ele faz um trabalho, um TCC, não que não seja bem feito, mas que é um TCC que foi de um PIBIC do orientador, é um TCC que foi de um tema que alguém sugeriu e ele se interessou. Mas muitas vezes o estudante, ele não, né, assim, você vê o Marcelo no trabalho, né, ele domina o trabalho, o trabalho é dele, né, você vê o Marcelo o tempo todo aqui no texto, né. A estrutura a estrutura do texto, né, a organização, a questão da divisão dos capítulos, né, do capítulo 1, do 2, do 3, tudo muito, né, assim, essa ideia de trazer a literatura do cordel, né, com o cordel brasileiro, então, assim, eu diria que não faltou nada, né, no sentido de uma explicação, porque quando a gente vai fazer um trabalho, a gente faz um trabalho pensando em alguém que não domina aquele tema, né, que não conhece. Apesar da gente escrever muito para os pares, o correto e o coerente seria escrever de uma forma que você está escrevendo para alguém que não conhece o seu trabalho. E me parece que o trabalho do Marcelo vai nesse sentido, assim, ele explica, né, ele delimita, né, cada espaço ali, o que seria essa literatura de cordel, de folhetos, depois ele passa para o Leandro Gomes, depois ele faz a análise do que ele se propõe. Então, achei que a estrutura, né, a leitura muito, muito agradável, sem erros, né, porque eu sou um pouquinho chata com o português, com a vírgula, com a pontuação, e assim, o trabalho do Marcelo não tem erros, né, de português, não tem erros de concordância, é uma leitura limpa, é uma leitura agradável. Algumas coisas a gente vê que, assim, muito, muito detalhe mesmo, assim, muito pouco, assim, um espaçamento a mais, mas, assim, coisa de digitação que passa, assim, sempre passa em qualquer trabalho. Mas o trabalho em si, ele está, né, assim, limpo, está muito claro, como o próprio Marcelo coloca, que é um trabalho inédito, então, né, é um trabalho que traz, né, tem uma importância muito grande, exatamente por ser um trabalho inédito, um trabalho novo, inclusive aqui na UFOB mesmo, né, nos nossos cursos de História. E aí o Marcelo traz, né, alguns pontos, assim, vai trazendo a questão da oralidade, dos repentistas, né, diferenciando, dizendo o que é cada coisa, né, traz a xilogravura, também vai falando sobre isso, traz, né, autores importantes ali, o Chartier, o Hobsbawm, que não poderiam, né, faltar. Então, são pontos muito, muito importantes do trabalho que eu acho que a gente, assim, que dá para a gente perceber muito bem, né, no seu trabalho, Marcelo. E aí, a gente faz, na banca é isso, né, a gente faz os elogios para depois apontar as críticas, mas são críticas no sentido de, né, faz parte da banca, né, apontar, assim, onde estão alguns probleminhas, senão não faria sentido, mas nada do que eu vou dizer vai fazer diferença no seu trabalho, no sentido de que, né, como é que eu diria, assim, isso aqui está muito errado, muito ruim, não. São coisas mesmo que a gente vai percebendo na leitura, até porque a gente, quando vai escrevendo nosso trabalho, a gente não percebe muitas coisas, e às vezes uma leitura de quem está de fora, né, a gente percebe algumas coisas que vocês que já estão ali acabam não percebendo. Eu apontaria algumas coisas, especialmente, Marcelo, no sentido de ABNT mesmo, de regrinhas, essas coisas assim, né, de normas, nada demais. Por exemplo, a questão da paginação, que já na capa tem página, então seria uma coisa que depois você poderia mudar, tirar essa capa, essa página da capa, da folha de rosto, coisas bem, assim, simples e pontuais. É chato de fazer, mas dá para fazer, né, mas é uma coisa chata mesmo. Mas a página ela não pode ter capa, né, só pensando na questão da limpeza mesmo para você depositar o TCC. Eu senti falta, mas isso aí também não tem nada a ver com norma, não, ninguém é obrigado a fazer, mas é que eu adoro ler os agradecimentos quando eu pego um trabalho, sabe? E quando eu vou ler, ou TCC, ou dissertação, ou tese, toda vez que eu pego eu vou ler, mesmo de quem eu não conheço. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma pesquisa ali de alguma coisa,
né, de algum trabalho, eu abro primeiro os agradecimentos. Mas eu estou falando isso aqui, é besteira minha, né, para você fazer agradecimentos necessariamente, não, porque eu adoro ver os agradecimentos, eu só senti falta nesse sentido, porque é uma coisa que eu gosto de ler. Mas também os agradecimentos trazem um pouco da sua história, né, de alguma forma. Mas o que eu senti falta mesmo, né, seria de um epígrafe, alguma coisa assim, do autor. Né? Precisaria de um cordel do Marcelo, pelo menos para dar uma enfeitada aqui. Eu acho que precisaria desse cordel do Marcelo aqui no início, no fim, em qualquer lugar. Uma epígrafe que fosse aqui para trazer um pouco mais de você no seu trabalho. Mas, como eu falei, isso aqui é só uma coisa minha mesmo, não é necessariamente algo que vai deixar o seu trabalho melhor, nada disso. É só chatice da minha parte mesmo, que eu acho que precisaria, já que tem a ver com, né, com o que você trabalha tanto, talvez ficaria legal aqui. Aí, só apontando algumas coisinhas, mas assim, tem alguns detalhes que eu poderia depois passar para você, né? Como tem lá um Wordzinho, coisas simples que eu poderia. Minha conexão caiu ou da professora Vanessa? Vanessa, travou. Voltou. Voltou? Eu deixei até o celular ligado aqui, porque se travar muito, eu vou para o celular. Já está aqui ligado também, porque eu vi que a internet estava ruim. Então, Marcelo, tem algumas coisas bem pontuais, assim, que eu poderia depois passar para você mesmo por e-mail, nada que valesse a pena assim, ficar, né, apontando, porque são detalhes muito, muito assim, sabe, simples mesmo, assim. Mas eu só traria algumas coisas assim no sentido de... Engraçado que você colocou aí na sua apresentação as referências, quando você coloca as referências aí, você colocou em itálico. Mas aqui o trabalho que veio para mim não veio em itálico, tá? Ele tá tudo... Então, assim, o título, né, dos livros, ou em itálico ou em negrito, acho que valeria a pena corrigir. Eu não sei porque no seu aí, nessa apresentação que você fez, você colocou. Mas aqui do PDF que eu imprimi, não tá, os títulos dos livros, eles não estão, né? Ou em itálico ou em negrito, então valeria a pena essa correção. Também valeria a pena o ibidem que você coloca aqui em alguns lugares, porque em autor-data a gente repete mesmo o autor, né? Então, por exemplo, na página 13 tem lá um ibidemzinho aqui que você cita, acho que deve ser a Márcia Abreu. Aí teria que colocar mesmo de novo, Abreu, não sei se é a Márcia Abreu, não, mas é alguém aqui. Que aí valeria a pena você colocar, porque no autor data a gente não coloca o ibidem como a gente faz nas referências de rodapé, né? E aí uma outra coisa que eu acho que seria interessante, tem algumas coisas assim bem pontuais mesmo, como eu falei, que eu poderia te passar, eu posso te passar depois, por exemplo, quando você coloca aspas, né, Dias obteve a carta de privilégio para a impressão do livro, e coloca a referência 4 e fecha aspas, aí só alterar essa referência, que seria depois das aspas, mas coisas assim que eu passo para você depois. Eu só sugeriria também, onde você coloca os títulos dos cordéis, em alguns lugares você coloca ele entre aspas, em outro você não coloca, aí seria legal padronizar, e seria legal padronizar com as aspas, porque a gente fica claro ali que é um título de um cordel, eu acho que seria importante. Em alguns lugares também você cita título de livro que também não coloca essa diferenciação. Eu acho que é legal colocar essa diferenciação assim no título do livro, quando você cita aqui dentro do texto, né? Colocar que em itálico, por exemplo, né, os títulos dos livros e, entre aspas, os cordéis, talvez. Por exemplo, uma coisa que eu acho que foi muito importante no seu texto, que eu acabo sendo um pouco chata nesse sentido, porque muitas vezes a gente está lendo um trabalho e aí o autor cita, né, uma obra, mas ele não coloca nas referências. Inclusive porque, por exemplo, muitas vezes alguém vai pegar o seu trabalho porque interessa, porque ele vai ser útil para não só pela leitura, mas porque ele vai ser útil para outras possibilidades de pesquisa. Aí você cita um autor que, de repente, alguém vai lá nas referências para ver quem é o autor, se vai interessar ou não, e não está lá. E esse erro você não cometeu, assim, acho que foi muito importante, porque tudo que você citou, eu fui conferindo e estava lá. É uma mania que eu tenho, acho que eu tenho um toque, né? Então, algumas coisas eu vou olhando e fazendo essas chatices, mas é importante, porque às vezes você pega um trabalho, está lendo, e você fala, poxa, esse autor que deve ser interessante para mim, inclusive, vou lá buscar, e quando você chega lá, não está lá, né? Mas o seu não, assim, tudo que você citou aqui estava lá nas referências, e eu acho que isso é muito importante.
Valeria a pena só corrigir, por exemplo, na página 22, né, onde você cita na nota de rodapé o trabalho do José Murilo, que você cita os bestializados, né? E que aí tá lá bestializado só, mas nas referências está certinho, é só aqui que está faltando os bestializados, né? Na referência ali de rodapé, na nota de rodapé. Mas assim, como eu falei, eu não vou contar são coisas muito poucas também, o trabalho, você pegar aqui o que eu risquei, eu posso te dar depois, ele está todo limpinho, assim, só detalhezinhos mesmo que eu anotei, né? Você colocou aqui no início, na introdução, Pablo, eu não contei meu tempo não, viu? Qualquer coisa você mandou calar a boca aí que eu não percebi que era comecei. Você colocou na introdução, no primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Você colocou que a pesquisa, né, ela vai falar sobre os reflexos da Primeira Guerra nos cordéis e pode contribuir também para a historiografia que tem estudado sobre o cordel. Eu falei, meu Deus, mas ele nem vai falar que também é uma fonte importante para o ensino de história. Aí lá na frente você falou, fiquei tranquila, falei, ainda bem que ele falou que é uma fonte. Mas valeria a pena inserir aqui na Vanessa travou. Deu uma travadinha, mas já ela volta. Eu caí e voltei, não sei o que vocês ouviram. Você estava falando ainda sobre trazer no ensino de história. Ah, tá. Pronto. Então, aí eu fiquei tranquila, porque lá na frente você citou. Eu falei, será que o Marcelo não vai falar disso? Mas você falou. Aí eu fiquei tranquila. Mas eu acho até que valeria a pena colocar aqui também na introdução, quando você diz que contribui para a historiografia, mas contribui também, né, com uma fonte para o ensino de história. Mas se não quiser colocar também não vai fazer diferença, é só uma... Né, você vai apontar na introdução os seus objetivos, sua justificativa, o trabalho está, né, bem escrito, assim. E aí tem duas ou três coisinhas lá na referência que eu também não vou falar agora, mas eu passo para você, que eu acho que seria interessante corrigir, apenas para ficar, já que o trabalho está tão bonito, para deixar ele mais bonitinho, né? Só uma coisinha que tem uma parte que está totalmente em caixa alta, que não seria o nome de uma autora, né? Acho que é Maria Ângela Grillo. José Murilo de Carvalho e o de Lacerda que você coloca, fica feio, porque o meu nome fica assim também, Vanessa Magalhães da Silva, aí eu fico Silva, vírgula, Vanessa Magalhães da. Mas é assim mesmo. Aí seria, né, José Murilo de e o Carvalho K separado, porque está de Carvalho, mas a situação correta seria Carvalho, vírgula, né? Mas é detalhe, assim, coisa... É que assim, eu não achei muita coisa para falar do trabalho, né? Muito erro, muito problema, está muito bem escrito, aí eu precisei arrumar umas coisas para apontar para você, assim, dizer, olha, tá precisando corrigir isso aqui, Marcelo. Mas aí, para minha impressão, né, ficou ótima a forma como você colocou, mas para o depósito, seria legal que você separasse as partes, né? Assim, onde termina o capítulo 1, vai para o capítulo 2 para outra folha, capítulo 3 para outra página, né? Considerações finais para outra, as referências também separa, coloca na outra parte, não sei se você está compreendendo o que eu estou falando, mas só porque o texto está corrido, né? Seria interessante só para o depósito você separar. Vai ficar maior o trabalho, vai ficar, mas assim, eu acho que fica mais... separa, né? Uma parte da outra parte, eu acho que seria interessante nesse sentido. Para finalizar, deixa eu ver. O trabalho, né? Tem muita coisa aí que pode ser pesquisada, pode ser trabalhada ainda. Eu acho que é bem interessante aí que você veja, de fato, realmente dá para fazer aí outras coisas. O Pablo sabe melhor do que eu nesse sentido. Mas tem outras possibilidades, né? Por exemplo, a questão da história política, que você pode pegar mais aí para frente para fazer outras propostas, né? Trabalhar aí, porque você vê que ele trabalha com essa questão da história política, você fala da sátira, né? Da ironia, então acho que são possibilidades de trabalho, né? Que eu acho que seria também interessante. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que seria só isso, né? Você falou, né? Eu acho que, assim, quando a gente vai ler o trabalho, a gente fala assim, vamos ver se tem isso aqui, se eu consigo, né, perceber as diferenças, se eu consigo perceber os conceitos, se é um trabalho que me dá o entendimento do que está sendo escrito. E o seu trabalho dá esse entendimento do que está sendo escrito. Assim, a gente não lê o trabalho perdido, assim, fala... Né, porque eu não sou especialista em cordel, né, o que eu conheço é o cordel como da cultura nordestina, que eu gosto muito, mas... Então, foi me trazendo coisas, né? Agora, a gente tem a ideia de que o cordel tem sempre estilogravura, como você falou, né?
E aí você vai falar disso, então faz essa fala dessa questão dos repentistas. Eu acho que você deu conta do trabalho, né, deu conta do seu tema, do seu trabalho. Tem coisa para frente aí que dá para fazer, acho que dá para fazer muita coisa. E acho que você poderia colocar também, só para ficar bonitinho, já que a gente está falando de um período tão anterior ali, uma imagem que você colocou aí na apresentação, uma imagem do cordel lá no finalzinho ou no meio do texto, só para a gente ter uma ideia de como era, que você fala das imagens, né? De como era o cordel, e de repente essa imagem, ela ilustra um pouquinho o seu trabalho, acho que talvez aproxima um pouco mais o leitor do trabalho nesse sentido. Mas, de uma forma geral, tá um excelente trabalho, muito bem escrito, eu acho que também não seria diferente, né, muito, muito agradável, né, uma estrutura limpa. E só mais uma coisinha que eu acho que talvez eu inverteria. No capítulo 2, você colocou lá a historiografia, né, do Leandro de Barros, e colocou Leandro de Barros, origem e atuação. Talvez eu inverteria isso aí, talvez eu colocaria o 1.2 primeiro, né, o Leandro Gomes de Barros, a origem e atuação do poeta, e depois a historiografia sobre as obras de Leandro Gomes de Barros. Primeiro o homem, depois a obra. Talvez eu inverteria, mas também não deixou o texto, né, a leitura não foi comprometida, só seria uma... Né, eu acho que talvez ficaria melhor nesse sentido. Assim, né? Primeiro o homem, depois a obra, mas é só um detalhe também. De uma forma geral, Marcelo, acho que dá para trabalhar também com os cordéis como fonte para o ensino de história, que você pode pesquisar depois para um artigo, por exemplo, né? Existem possibilidades. Mas eu acho que é um trabalho muito bem feito, muito bem escrito, assim, você deu conta e está um trabalho muito bacana, assim. Parabéns pelo trabalho, parabéns, Fábio, também pela orientação, e obrigada mais uma vez, né, por esse convite. A leitura foi prazerosa, foi ótimo, assim, é bom quando a gente vai lendo e vai, né, e é agradável. Obrigada. Eu que agradeço, Nessa, toda a sua diligência aí, e você ter ajudado sempre a gente aí na coordenação do curso a materializar essas coisas, até porque me falta um pouco do trato nessa parte, Brian, Vanessa me puxa a orelha, não, tem que mandar isso, tem que fazer isso aqui, me auxiliou bastante nisso, e além da leitura atenciosa também, que veio muita boa hora, sabe que às vezes a gente está como orientador e a gente passa a vista e alguma coisa acaba escapulindo tanto do autor quanto do orientador. Eu vou passar a palavra para Flávio, então. Agora, Flávio não, doutor Flávio Dantas Martins. Muito bem, Flávio, eu vou pedir que faça as considerações que achar necessárias, depois a gente passa para Marcelo e depois a gente se reúne. Flávio, a palavra é sua. Obrigado. Sou doutor graças a vocês aí que me liberaram e me seguraram minha onda. Agradecer a Marcelo, né? Uma honra o convite de participar da sua banca TCC, né? Agradecer ao professor Pablo pelo convite também. Estamos a dizer assim que foi muito, também foi. Vou tentar ser repetitivo só em algumas coisas, né? Foi muito bom ler o seu trabalho. Eu fiquei muito, quando eu disse assim, na hora que eles Marcelo Zé Cordel, aí eu fiquei, gente, mas o que vai ser do Cordel? Eu achei o recorte muito bom. Você conseguiu fazer escolher um tema, fazer um recorte de fonte muito interessante. E aí eu comecei a ler e disse, mas será que não vai ter imprensa? E aí a imprensa apareceu. Eu não vou entrar eu nem conseguiria fazer a leitura que a Vanessa fez em relação ao formato do trabalho, que eu considero que já está aprovado. Eu já antecipo, né? Eu sugiro fortemente a transformação do TCC em formato de artigo, e acho que está muito fácil, né? É só tirar a espiral ali do lado e botar no cabeçalho e fazer e mandar para a revista, né? E aí, então, minha leitura vai ser mais no sentido de... Eu vou falar mais da minha experiência de ter lido o trabalho, né? Porque eu fui pensando, inclusive, eu vou seguir a cronologia, eu vou seguir exatamente onde eu anotei as coisas, né, do trabalho de conclusão de curso. E pensando, inclusive, não só na transformação desse trabalho de conclusão em artigo, como também de um avanço na pesquisa na pós-graduação.
imagino que você não vai fazer como eu, que eu sou extremamente infiel com meus temas, né? Eu terminei a graduação e já pensava em outra coisa para o mestrado e por aí vai. Então, minhas sugestões vão ser no sentido de você aprofundar essa pesquisa, né? A questão do doutorado, mestrado, com o tema do cordel, e eu acho que existe um potencial muito grande para você dar uma contribuição muito relevante para o campo, né? É relevante em nível o que o João Miguel Saltucho fez com a poética do repente, né? Que o pessoal diz com justiça, né? Não, depois do trabalho de Luiz da Câmara Cascudo sobre repente, o melhor é esse. Então, eu acho que você tem que ter essa meta, assim, esse objetivo para essa ambição, né? Enquanto você está se propondo a ser historiador do cordel. E aí, a primeira questão que me veio assim na hora que eu li seu texto foi qual o conceito de cultura que aparece, né? Porque o cordel ele faz parte de um contexto cultural, né? E em alguns momentos, e você foi muito bom em definir algumas coisas, enquadrar, mas a discussão de cultura, para eu como leitor, deixou a desejar, porque aparecem alguns conceitos, né? Cultura erudita, cultura popular, que são conceitos que a gente tem uma grande discussão na historiografia e que vale muito a pena pensar o cordel a partir deles, né? São coisas que com certeza você vai ter que enfrentar em algum momento, nas próximas bancas, nas próximas pareceres, esse tema do cordel, dentro do contexto da cultura, né? Porque de modo geral a gente já tem tem certas coisas que se a gente não define, elas acabam por se definir. O conceito de cultura com o qual a gente trabalha é um desses conceitos, né? Então, se eu não tenho cuidado de ler, de refletir, de definir a minha concepção de cultura naquele meu trabalho, ele vai aparecer. E, em alguma medida, na medida em que você, além de historiador, você também é cordelista, pode existir um risco de você pegar automaticamente um conceito de cultura que é muito forte de modo geral, dentro dos grupos artísticos, né, que é uma concepção de cultura que é muito ligada a uma tradição, muito ligada a uma espécie de corporativismo artístico, que a gente precisa ter um distanciamento no medida em que a gente faz o trabalho de historiador, né, que é uma ideia assim de cultura como algo que está próxima da definição de identidade, né, é uma cultura que está muito ligada à ideia de patrimônio, né. Então, eu acho que essa primeira coisa seria bastante interessante se colocar. Em segundo lugar, na própria definição do cordel, né? Você define o que é cordel, isso é bem interessante, né? Como eu falei, você tem alguns conceitos que você define muito bem, mas eu vou dizer que eu não fiquei satisfeito, porque o cordel ele é um gênero, né? Mas você diz, né? Em um determinado momento você coloca o cordel é um gênero editorial. Eu achei uma definição interessantíssima. Ele é um tipo de literatura, em alguma medida, né? Mas em que medida ele também pode ser considerado uma tradição? E porque eu acho que o cordel ele tem a mesma característica da discussão complexa que existe sobre o conceito de literatura, que é um conceito também que vale a pena também você se debruçar para até definir o que é cordel, né? E inclusive dizer por que é cordel e não literatura de cordel, porque literatura é um termo que tem uma vantagem muito grande, né? Literatura é praticamente qualquer coisa, né? Aquilo que foi ciência pode se transformar em literatura, né? Euclides da Cunha, Gilberto Freire, eles podem fazer a sociologia virar literatura, né? Podem ser transformados em literatura. Ficção, romance, conto pode ser literatura, poesia lírica pode ser literatura, textos documentais podem ser literaturas, e eu acho que o cordel ele tem essa característica também. Inclusive, o trabalho que você faz, você dá muito destaque a isso, né? Ao cordel como um gênero que tem uma pretensão até documental, né? Se aproxima o cordel do jornalismo, né? Então você afasta o cordel da ficção,
para esse objeto especificamente, mas a gente sabe que existe um cordel que é ficcional, né? Tem muitas histórias ficcionais que estão também dentro do cordel. Você tem alguns cordéis que são mais temáticos, né? Se aproximam até de um gênero ensaístico, né? Que são mais reflexivos. Tem inclusive um cordel que está mais próximo daquilo que geralmente a gente associa à poesia, né? Que é o lirismo. E aí eu acho que seria bastante interessante uma abordagem para o cordel similar que é feita para a literatura. Eu acho que um diálogo com a história da literatura, com a crítica literária, pode ser bastante interessante. Eu gosto muito, eu recomendo muito a ideia a chamada teoria dos polissistemas literários, que é de um crítico literário israelense, o Itamar Eben-Zohar, que ela é uma teoria que eu acho mais interessante do que a de Antônio Cândido, né, que é a teoria do sistema literário, que está muito ligado e está muito próximo, inclusive, ao que a gente na história trabalha, né, quando a história trabalha na história da leitura, né, que é a ideia do texto, né, do livro, do leitor e do escritor. Na ideia de polissistema, literatura ela vai muito além do texto, né? A literatura também é um museu da literatura, a literatura também é uma exposição de livros, né? A literatura também é um conjunto de materiais audiovisuais sobre escritores, sobre obras, né? Um vídeo do YouTube nessa concepção de polissistema pode ser literatura. Eu acho que essa concepção de polissistema dá muito conta do que é o cordel, porque como você coloca no seu trabalho, né, e como você deixou claro na sua apresentação, o cordel é muito mais do que o texto escrito, é muito mais do que um texto escrito que é lido por alguém, que foi escrito por alguém, né? O cordel ele passa pelas imagens que estão impressas no folheto, né? Ele tem uma materialidade editorial. Em alguma medida, ele perdeu essa materialidade editorial quando ele chega na internet, né? Então, você tem cordel no YouTube, nas redes sociais, você tem cordel em vários blogs, nos acervos digitais, né? Você não precisa mais ter o folheto para você ter o cordel. Você tem o próprio espetáculo, né? Eu fiquei tentado, eu escrevi aqui performance, né? Porque o cordel tem uma coisa de performática, né? Mas depois eu lembrei do Ariano Suassuna e eu risquei. A performance, escrevi espetáculo. Tem uma dimensão de espetáculo no cordel, da apresentação que o cordelista faz de sua obra, seja no momento de venda, né? Seja no momento de divulgação, seja num evento, né? Seja numa apresentação, enfim, num vídeo na internet. Você faz isso muito bem. Então, eu acho que essa ampliação da noção de cordel iria, aí eu acho que daria conta meio do que é esse universo, né? Inclusive pensando para o contexto do Leandro Gomes de Barros, né? Já que por mais que as fontes que você utilizou, né, a imprensa e os cordéis, né, elas não informam como ele era lido, né, como se via, né, mas existe toda uma bibliografia secundária que já tentou levantar algumas dessas informações, né. Provavelmente ele recitava parte desses versos, né, provavelmente fazia tipo um trailer da história, né, para os compradores se atraírem. E aí eu acho que vale muito a pena ampliar essa noção de cordel para ir além dessa definição que você colocou, que é a ideia de que cordel são uma poética, né, em verso, uma narrativa poética em verso que contém rima, métrica e oração ou sentido, né? Ele não dá conta da riqueza do universo do cordel, nem do atual, nem do de Leandro Gomes de Barros, né? E ele é vago, assim, uma narrativa poética em verso que contém rima, métrica e oração engloba Castro Alves, né, os escravos, engloba os Lusíadas de Camões. Então ela é muito ampla para definir, para caracterizar o cordel, e eu acho que ela restringe, porque ela não dá conta de outros aspectos dessa dimensão do espetáculo do cordel, né?
Uma outra questão que eu acho interessante, né, que vale a pena pontuar em relação a esse universo mas aí eu já vou entrar mais nos meandros da impressão, né? E aí eu sugeri uma leitura que acho que seria bem interessante para ti, que é o livro do Gilmário Moreira Brito. Foi meu professor na UFES, né? Era professor da UNEB. Agora, não sei se ele está aposentado já. Não estou chamando ele de velho, não, mas é porque esse pessoal que entrou naquela época, esse pessoal que foi professor aposenta cedo. Mas ele tem um livro, a tese de doutorado dele é Culturas e Linguagens em Folhetos Religiosos do Nordeste. Ele não usa o termo cordel, inclusive, acho que, apesar do livro ter uma xilogravura na capa, né, ele discute muito a questão das xilogravuras, mas ele discute muito o conceito de cordel. Ele analisa Câmara Cascudo, ele analisa Pedro Calmon, que tem um livro sobre história do Brasil nos folhetos de literatura de cordel. Então, acho que é uma leitura que vale muito a pena de ler, justamente para também perceber um pouco esse universo gráfico popular que existia a partir do final do século XIX e no início do século XX, né? Que permite essas impressões de baixo custo, né? E aí, em alguns momentos você fala da questão de como o Leandro Gomes de Barros ele era bem articulado em termos de distribuição, né? E eu me lembrei de algumas coisas que eu, às vezes, leio, eu vou anotando as questões de leitura para aqui, para a nossa região, né? Num livro sobre a província do Rio São Francisco, de 1875, o Tomás Paranhos Montenegro, né, que foi juiz em Barra e depois foi parlamentar no Rio de Janeiro, ele conta no livro dele que ele leu sobre o mito da gruta de Bom Jesus da Lapa, né, sobre a ideia do monge, da onça e da serpente, num folheto, numa folha de papel, ele não fala folheto, ele fala uma folha de papel impressa que ele comprou na feira de Bom Jesus da Lapa, quando ele estava visitando. E o próprio Montenegro, ele imprimiu numa tipografia local, numa tipografia lá em Barra, um jornal, o Eco do Rio São Francisco. Inclusive, vários dos artigos publicados no Eco acabaram indo parar no livro A Província. Então, e assim, aí o Jorge Gardner, que passou no sertão, e passou em parte dessa região em 1837, ele fala que no sertão só tinha livros de reza, né? O Von Martius já fala que os fazendeiros só tinham livro de medicina, e Geraldo Rocha, numa crônica que ele escreveu em 1937, ele fala que nos anos 20, e o pai dele era boiadeiro, né? Os sertanejos que viajavam do oeste de Tocantins, do Piauí até Feira de Santana para vender gado, quando eles se hospedavam no caminho, os donos da casa, né, eles pegavam folhetos com a história de Carlos Magno, né, e pediam para os boiadeiros, que geralmente eram pessoas alfabetizadas, para eles lerem para todo mundo, né? O que mostra que nos anos 20, né, você tem, ele está se referindo às lavras, à região das lavras diamantinas. Então você vê que existe uma distribuição, uma capacidade de distribuição, de capilaridade muito grande da literatura de cordel, produzida em Juazeiro do Norte, né, em Recife principalmente, mas que conseguia se interiorizar muito grande, né, de forma muito, muito extensa, né. Então, tem algumas coisas bastante interessantes em relação a essa questão desse universo dessas mudanças da impressão, que acho que vale muito a pena também explorar, né? Já que o cordel ele é produto de uma certa modernidade, né? Ele é produto do barateamento do papel, da popularização das tipografias, e do aprofundamento de uma rede de transportes a vapor, de ferrovias e de navios que acontece no Brasil, né? E que permitem que ele tenha esse mercado tão, tão grande, digamos assim, né? Eu não sei se era grande em termos de quantidade, se havia uma distribuição muito grande de vendas de folhetos para o interior, mas a capilaridade desse mercado ela foi muito ampliada por conta dessas novas tecnologias de transporte. Então, acho que isso vale muito a pena, porque é mais um elemento que você coloca
para diferenciar o cordel brasileiro do cordel português, ou do cordel da literatura de cordel europeia, né? Enquanto são temporalidades distintas em relação à imprensa, né? A Europa é um continente grande, um continente europeu, né? Mas você tem muito mais gráficas na Europa, per capita, digamos assim, né? E mais bem distribuídas para permitir uma literatura de cordel, né? Ou a Bibliothèque Bleu francesa e os pockets ingleses, que o Brasil só muito mais tarde, num contexto de revolução industrial dos meios de transporte, conseguiu realizar, né? Acho que é uma coisa bem interessante também para você redefinir, né, esse conceito de cordel. Eu acho que outra discussão interessante que dá para fazer é a ligação das narrativas do cordel com a literatura, com a questão oral, com a oralidade, né? Eu acho que tem um texto muito interessante de um antropólogo inglês chamado Jack Good, o Jack God, não sei como pronuncia, que geralmente o pessoal das letras que gosta de dizer que a literatura oral influencia o impresso não gosta. Inclusive tem vários artigos contra ele, mas eu acho que vale a pena discutir, porque vale a pena pensar isso, porque o que o Jack God afirma é que a criação do impresso, né, a introdução das narrativas impressas numa cultura modifica a cultura oral. É meio que o oposto do que, em geral, se tem na discussão sobre cordel, né? Porque no cordel, de modo geral, a gente tem a ideia de que veio o trovadorismo da Península Ibérica, a colonização, chega no Brasil, aí toma forma no repente, aí depois, com os impressos, vira a literatura de cordel, né? É meio que o estabelecimento de uma tradição, mas eu acho que é bastante interessante pensar nas rupturas, nas mudanças, nas diferenças, né? E se a gente segue a hipótese do Jack God, a gente tem o inverso, né? O cordel é que vai ter um impacto grande na oralidade. A tese do God é que nas culturas orais, nas culturas totalmente orais, as narrativas elas são curtas. Com o contato com o impresso, né? Com textos escritos, que os textos escritos longos eles vão entrar na oralidade, né? Inclusive o próprio texto escrito se torna um recurso de rememorização, né? Um recurso mnemônico, como o pessoal gosta de chamar, né? Isso vai fazer com que os narradores orais aprendam, seja ouvindo leituras ou lendo eles mesmos e introduzindo essas longas narrativas no universo da oralidade. O que era uma coisa que faz parte desse universo do cordel já na época de Leandro Gomes de Barros, né? O cordel, você destacou no trabalho, ficou bem interessante, que o cordel ele é feito para ser lido, né? Ele é feito para... não é uma leitura silenciosa, ele é feito para ser lido em voz alta para uma audiência, porque é assim que os analfabetos eles têm acesso aos textos escritos, né? E eram muito comuns, né? Eu mesmo cresci na minha cidade ouvindo histórias. Eu falo também desse conceito mais amplo de cordel, porque a primeira vez que eu cresci com minha vizinha me contando as histórias de João Grilo, de Pedro Malas Artes, dos personagens da literatura de cordel, ela não conhecia os versos, ela não memorizou os versos, mas ela conhecia as histórias. Ela conhecia as histórias porque o pai dela comprava os cordéis nas feiras e lia para eles. Mais tarde, eu encontrei na biblioteca da minha cidade uma antologia do Sebastião Nunes Batista, né, uma antologia de literatura de cordel, que não é um cordel, né, é um volume normal, um volume bem grosso, inclusive. E só na universidade é que eu fui ver realmente, lá em Feira de Santana, o cordel, o folheto, né? Então, eu acho que o cordel ele é muito mais do que essa definição de texto, até uma definição que se limite ao folheto. Ele é uma tradição muito mais ampla. E aí, eu citei o God porque é uma tradição que influencia a cultura oral. Porque tem pessoas, né? Essa minha vizinha, ela tinha um tio que dizem, né, que ele ouvia ou lia uma vez um romance, né, uma narrativa longa em cordel, e depois ele já conseguia
contar toda a história, né? Ele já tinha memorizado o romance inteiro, bastava ler uma vez. Eu acho um pouco exagerado isso. Mas é interessante porque a minha vizinha ela não era capaz de memorizar os versos, as rimas, mas ela conseguia memorizar o enredo e reproduzir. Então ela recriava uma história na oralidade de um texto que ela ouviu a leitura em voz alta, que possivelmente é um texto que veio da oralidade, mas que se transformou da oralidade no escrito. E aí volta aquela discussão de cultura, né? E aí eu acho que a discussão de circularidade cultural pode ser bem interessante para pensar essa relação entre oral e impresso. Polêmicas, né? Na página 18 você fez uma afirmação de que os repentistas eles não registram seus versos, né? Eu diria, eu ficaria meio assim, com o pé atrás, porque primeiro os repentistas de modo geral eles têm versos memorizados, alguns que eles fazem de cabeça, né? Mas não de improviso, né? Patativa da Saré diz que ele ficava lá capinando e compondo ao mesmo tempo, né? Ele ia para casa, capinava, voltava, a roça estava capinada e ele voltava com um poema imenso na cabeça. E ele não escrevia. Aí, tanto que os livros dele, em geral, foi alguém que ouviu e transcreveu e depois ele revisa e tal, né? Então, existem recursos mnemônicos, né? Existem recursos de memorização que permitem que pessoas que compõem de memória, né, que compõem na cabeça, consigam registrar seus versos, né? Alguns, inclusive, anotam em cadernos. Na minha pesquisa, eu encontrei sambadores do Rio São Francisco, né, remeiros, trabalhadores das barcas, que nas viagens eles andavam com cadernos e eles anotavam as letras das músicas que eles gostavam para depois, quando voltassem para suas comunidades, alguém ler essas letras e eles cantarem, né, nos sambas, nos batuques deles. Em geral, o repentista de pé de parede, né, ele tem um acervo de baiões, que eles chamam, né, que são composições já prontas. Mas eu acho que é bem interessante porque essa própria forma de compor de memória, que não é de improviso, mas também não é escrito, né, meio que até torna um pouco a nossa concepção, nossa ideia de texto um pouco mais complicada, né? Porque a gente consegue falar de composição, mas é uma composição que tem é fixa, né? Mas está só dentro da cabeça da pessoa, né? Ela não escreve, mas ela consegue reproduzir várias vezes até que um dia isso pode vir a ser registrado, né? Ou no audiovisual ou escrito. Uma outra questão que eu acho que você tem que fazer é... Eu estou sendo rápido, viu? Porque eu sei que meu tempo já está acabando. Você tem um autor que, por questões de ter sido presidente da Ampur, brincadeira, pela importância que ele tem, acho que ele é incontornável para suas discussões, que você tem que enfrentá-lo. E eu falo enfrentá-lo porque não é para reproduzi-lo, né? Que é o Durval Muniz de Albuquerque Júnior. Ele tem o livro A Feira dos Mitos, que ele discute, né, o que ele chama a fabricação do folclore, da cultura popular do Nordeste, e ele discute especificamente o Leandro Gomes de Barros. Eu acho que vale muito a pena, nas suas pesquisas futuras, você enfrentar o Durval, porque, como eu falei, né, ele tem uma importância e as teses dele são bem polêmicas, né? Eu particularmente não concordo, né? Eu acho uma visão do folclore um pouco problemática por conta eu acho que ele dá ele reduz um pouco a noção de folclore, e eu acho que é problemático para pensar o cordel, né? Mas eu acho que ele é incontornável, você tem que discutir ele e discordar dele. Eu acho que você vai discordar, mas a gente pode conversar mais depois. Sobre a questão do poeta ser jornalista, né, ou historiador, eu achei uma discussão bastante interessante, e aí eu acho que tem algumas coisas que valeriam muito a pena você dialogar, né? Primeiro com Walter Benjamin, com um texto clássico dele, o Contador de Histórias, né, que na maioria das traduções está como narrador, porque em alguma medida
Leandro Gomes de Barros me parece ser um contador de histórias ou um narrador benjaminiano, porque eu não acho que ele seja um jornalista, né? Eu não concordo com a ideia de que ele substitui o jornal. Eu não gosto da ideia de que o cordel é do Jornal do Sertão, porque isso, na minha visão, empobrece o cordel. O objetivo do cordel não é fornecer informações, se bem que a gente sabe que o jornal também não serve só para fornecer informações, né? Ele traz uma interpretação dos fatos, ele produz os fatos. Mas o Leandro Gomes de Barros, particularmente, eu vejo ele como um analista, né? Ele não é um jornalista passando informações da Primeira Guerra Mundial. Ele é um analista analisando a Primeira Guerra Mundial, ele é um intérprete da guerra, e é um intérprete que dá sempre um sentido moralizante. E aí, por isso que eu acho que ele é meio que benjaminiano, porque ele tenta passar uma experiência, né? Ele tenta transmitir uma experiência a partir da sua narração. Para mim, ele traz mais um senso de moral, né? Um valor, a transmissão de um valor, do que propriamente a comunicação de uma informação. Porque, muito provavelmente, as pessoas que liam seus cordéis, elas já sabiam que existia uma guerra na Europa, podiam não saber de detalhes, né, de pormenores geopolíticos, mas o interessante era a interpretação da guerra, né? Em que medida aquela guerra era justa ou não, em que medida os atores que estão participando dela estão corretos ou não, quem é que é o vilão da história. Um outro diálogo que eu acho interessante, que pode ser feito, aí pega nessa questão de aprofundar essa questão do cordel como jornalismo, é a discussão que o pessoal da comunicação tem da folk comunicação, né? Que é uma teoria da comunicação que tenta discutir o cordel como o jornalismo, né? Um tipo de jornalismo que tem aspectos orais, né? E que funciona diferente do jornalismo impresso, mas que eu acho que pode enriquecer. E tem uma discussão que eu particularmente acho, que eu acho que seria mais no campo da hipótese, que eu acho que é mais interessante para pensar o cordel, que é pensar o cordel como, como se diz em inglês, né, um storytelling, né, que é uma palavra que eu não conheço uma tradução boa para ela, mas basicamente storytelling é um gênero no qual a narrativa ela é envolvente, igual à ficção, mas ela transmite conhecimentos, né? O pessoal tem usado muito esse conceito para fazer podcast aqui no Brasil, né? No documentário, existem séries documentárias com essa intenção também, né? Tenta envolver ali através de um enredo, né? Geralmente, os storytelling são sobre crimes, né? Então, tem aquele elemento do suspense, né? Da coisa que vai ser revelada. Mas a ideia é meio que transmitir conhecimento, né? Passar um conhecimento sobre o sistema penal, sobre o sistema jurídico, sobre política, sobre economia, enfim. E eu acho que o cordel ele tem esse aspecto também, principalmente esse cordel que fala sobre a Primeira Guerra Mundial. Quem vai ler um cordel sobre a Primeira Guerra Mundial, quem quer ouvir um cordel sobre a Primeira Guerra Mundial, ela não quer saber de informações sobre a guerra, sobre o conflito puramente, né? Ela também quer se entreter, ela também quer se emocionar, ela também quer se envolver com a narrativa, né? O cordel ele não pode ser como o jornalismo pelo menos aquele jornalismo mais objetivo. E é curioso também, né? Tem um aspecto do jornalismo que é interessante, porque nesse contexto aqui, as notícias elas eram transmitidas via telégrafo, né? Então, as agências de notícias mandavam 2 linhas sobre os acontecimentos, né? E nos jornais no Brasil, essas 2 linhas iam para os caras que escreviam as colunas internacionais, que eram a elite do jornalismo, né? O Manuel Bandeira foi um desses jornalistas, né, da seção internacional, que exigia uma baita erudição. Os caras têm que ter um conhecimento de história, de geografia e direito muito grande para poder pegar aquelas 3 linhas do telégrafo da agência de notícias e transformar num texto de jornal. Então, tem muito de imaginação, tem muito de interpretação no próprio jornal. Daí que o cordel, à medida em que ele usa o jornal como fonte, ele é uma interpretação da interpretação, o que é um negócio bastante interessante também para se discutir. Em relação ao tema especificamente, eu prometo que eu estou acabando, Pablo, antes que você corte meu microfone.
Professor, eu estou aprendendo com o senhor. Você está falando, eu estou anotando também aqui, não se preocupe, não. Eu já estava aprendendo com o Marcelo também, inclusive por isso que eu orientei ele. Mas fique à vontade. Em relação ao tema especificamente, na página 35, você coloca que o Brasil ele se posiciona ao lado dos aliados, né, por conta da doutrina Monroe. Mas tem um aspecto interessante que é que existe um lobby no Brasil, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, que era favorável à Alemanha, né? E nas duas ocasiões, esse lobby foi derrotado, né, por um lobby que era mais poderoso, que era o lobby pró-americano, né, pró-francês ou pró-britânico também. E aí eu me lembrei de um personagem interessantíssimo, que eu acho que valeria a pena nos próximos trabalhos você aprofundar, que é de um outro poeta contemporâneo do Leandro Gomes de Barros, que é o Príncipe, né, que é o Olavo Bilac, que se engajou profundamente, né, na Primeira Guerra Mundial, no movimento patriota, né, movimento com aspectos até nacionalistas, militaristas, que eu acho que assim, é imperdível você colocar o Leandro Gomes de Barros e o Olavo Bilac, né, meio que em posições similares, né, que nessa movimentação para pressionar pela entrada do Brasil na guerra do lado dos americanos e não do lado dos alemães, como alguns outros colocavam. Em relação à carestia, tem um aspecto interessante que você citou um historiador que meio que faz uma abordagem mais geral do problema, né, que fala da crise do café, mas no caso específico do Recife, né, os produtos mais impactados foram o açúcar e o algodão. Eu não sei, eu acho que não, né, mas eu acho que a Primeira Guerra Mundial ela também teve uma limitação no mercado de borracha, mas no caso do Recife eu tenho certeza pelo menos que o fechamento dos mercados, especialmente de açúcar, que acabaram levando, né, a crise econômica que acabou criando carestia e escassez na cidade de Recife, que acabou ocasionando, né, motivando a escrita daquelas obras. Eu acho que se você vai aprofundar mais nesse tema do Leandro Gomes de Barros, vale muito a pena ler o Aloysio Cunha, o Pablo conhece muito bem, e o Roberto Souza, né? Porque eu acho que o Leandro Gomes de Barros ele é um personagem importantíssimo dessa história desse capitalismo ferroviário. Esses dois historiadores que eu citei, Aloysio Cunha e o Roberto Souza, eles discutem a questão das ferrovias no Brasil nesse período. E Leandro Gomes de Barros, ele é, querendo ou não, um personagem da história das ferrovias, né? No meu TCC, que foi sobre os ferroviários, eu citei a cançoneta do morcego dele, no qual ele fala das questões das viagens no trem. E existe uma historiografia também sobre o perigo alemão, que eu acho que vale a pena depois você consultar, né? Que ela é mais voltada para o sul, mas aprofunda um pouco mais essa discussão sobre as questões internas do Brasil em relação à Primeira e à Segunda Guerra Mundial. Tem pouca coisa sobre a Primeira Guerra, mas tem, que vale a pena você mencionar, né? Porque em alguma medida o Leandro Gomes de Barros ele também é um adepto dessa ideia do perigo alemão. Enfim, né? Essas são mais ou menos as questões, acho que eu já falei demais. E eu fico por aqui para, mais uma vez, parabenizar, né, seu trabalho e desejar que ele se desdobre, né, ele se aprofunde, ele tenha outros desdobramentos no assunto, né. Só para fechar, eu prometo que a última coisa, né, eu encontrei 2 documentos para aqui, para a região, que mostram que as pessoas tinham contato com a questão da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, aliás, né? Uma é um terno de Barra, no Reisado de Barra, na época da Primeira Guerra, que chamava Terno das Alsacianas, que também era anti-germânico, né? Foi um reisado que foi criado lá e tem a transcrição de parte das músicas que as pastoras cantavam, né? E são todas músicas pró-francesas e anti-germânicas, né? Naquele contexto de guerra. Tem um outro documento
que é um conto de um escritor de Barra também, que é o Decleciano Martins de Oliveira, que é o escultor lá das esculturas de Lapa, né? E o conto é interessantíssimo, né? Ele conta a história, é uma história de um pescador contando a história do dia que ele pescou um submarino alemão. No Rio São Francisco. É imperdível, posso te mandar depois esse conto. Ele foi publicado em 1935, numa coletânea de contos. É interessantíssimo, para você enriquecer aí seu material sobre a Primeira Guerra Mundial. Muito obrigado e desculpe exceder o tempo. Flávio, nós que agradecemos você pelas considerações e pelas indicações. Você falou da Luísa aí. Eu, Lucas e a Luísa éramos conhecidos na época da graduação como os Três Mosquiteiros. Nós andávamos juntos. A gente era jovem e imprudente. Hoje a gente só é imprudente. Mas é uma figura que tem o maior respeito também. Está lá no IF do Maranhão, em Codó. Nem vamos ouvir essas histórias, né? Porque a Fernanda pediu para avisar que a internet da UFOB caiu e acho que a gravação cortou aí, tá? Mas acho que o mais importante já foi registrado. Em relação ao trabalho do Marcelo, eu vou dizer porque que eu aceitei orientar o Marcelo de muito bom grado. Primeiro, porque ele é excelente. É um artista, mas também um escritor muito bom. E, para além disso, para aprender com o Marcelo. E eu aprendi muito com o Marcelo ao longo dessa orientação. Por quê? Aí eu vou tirar o historiador de cena, se é possível, colocar o bibliófilo. Cara, eu tento mapear as tipografias do Brasil e obviamente, anexar ao acervo o que foi produzido aqui desde o século XIX, ao longo do século XIX, particularmente nas províncias e até o começo do século XX, mais ou menos. Então, desde os primeiros livros provinciais, eu tenho tido um bom sucesso nisso. Eu diria, eu consigo... O primeiro livro da Bahia, o primeiro livro impresso em São João del Rei, o primeiro livro impresso em Cuiabá, livros impressos na Cisplatina, Maceió, Paraíba e por aí vai. Eu coleciono obras do século XVIII também, essas eu consigo fácil. Algumas coisas do século XVII, como Antônio Vieira e tal, que eu gosto muito. O livro do século XVII impresso em Portugal é a coisa mais fácil de achar. Mas eu tenho uma frustração. Eu gostaria muito de começar a colecionar cordéis, só que eles são inacháveis. A gente sabe muito pouco sobre eles. Eles são uma grande lacuna do ponto de vista da biblioteconomia e da bibliofilia. E até por isso eu de vez em quando faço para Marcelo. Marcelo, vai dar uma olhada. Eu tento aproximar a questão da raridade documental do Marcelo, de vez em quando eu faço isso. Dou essa ideia para que ele seja o cara que consiga ver isso. Onde é que estão esses cordéis? É uma pergunta que eu não sei responder. Bom, a Casa de Rui Barbosa tem um bom acervo, né? Mas a gente não tem uma noção muito precisa de onde eles estão sendo produzidos, como eles estão sendo produzidos, papel, enfim, tem uma série de coisas que eu realmente não sei responder. Outro dia, Marcelo me mostrou um desses folhetos impressos no interior, foi no interior da Paraíba, não foi, Marcelo? E eu achei fantástico. É uma cidade que, a princípio, você não sabe nem o que imprensa, cara. Eu tento, por exemplo, encontrar os livros impressos na Bahia, e eu já tenho 25 anos de bibliofilia, não foi ontem. Eu não consigo achar. Eu não consigo achar, por exemplo, livros impressos em Feira de Santana, livros impressos em Alagoinhas, em Barreiras. Barreiras eu achei 2, em Cachoeira. Os mais antigos que eu vi de Barreiras até hoje são de 1914. Não são cordéis, são peças de teatro. Recentemente encontrei um impresso no final do século XIX, um livro de geografia didático em Santo Antônio de Jesus. Mas, cara, isso é muito difícil de você achar. Eu falo como bibliófilo, só aparece a cada 10 anos no mercado. E as pessoas não dão muito valor porque não conhecem, não sabem o que é.
Mas você procura nas bibliotecas, e eu estou falando das boas bibliotecas, inclusive, não tem nada disso. Não houve uma preocupação em preservar o cordel. Uma preocupação, digamos assim, da biblioteconomia, dos bibliotecários, em preservar esse tipo de impresso, como muitos outros. Né? E aí chegamos ao início do século XXI, já nem tão início assim, mas a gente começa com imensa dúvida em relação a onde encontrar esse material, o que foi produzido. Então, se o Marcelo conseguir avançar nesse conhecimento material do cordel, eu tenho esperança de que ele pode virar uma das principais referências brasileiras nesse tipo de suporte. E, obviamente, catalogar isso, entendeu? Tem um catálogo do Leandro Gomes de Barros que a gente não conseguiu achar, inclusive. Eu tinha falado com o Marcelo, isso foi impresso na década de... Nem foi tão antigo assim. Foi impresso na década de 70 e a gente nadou e morreu na praia. Não conseguimos encontrar. Para ter uma dimensão. E aí foi feito até pela Biblioteca Nacional. Eu fiquei surpreso que a Biblioteca Nacional, ali na década de 70, teve uma preocupação com isso. Mas também foi na época do José Honório Rodrigues, e José Honório Rodrigues era um cara competente no cuidado com o livro. Bibliografia prévia do Leandro Gomes de Barros. A gente não encontrou um exemplar disso. Cara. E eu liguei para as pessoas não sabem. Eu liguei para alguns colegas da biblioteconomia, do Rio de Janeiro, inclusive, foi impresso, desconhecem. Então, enquanto bibliófilo, eu consegui achar cordel impresso na China. Por incrível que pareça, encontrei uma versão da Donzela Teodora impressa em Macau em 1846. Até mostrei para Marcelo e tal. Você vê a dimensão. A gente vê o cordel como algo, ainda que seja aquele cordel português, não dentro dessa estética e desse tipo de cordel que o Marcelo está trabalhando propriamente, mas o cordel, enquanto sucesso editorial, chegou até o Oriente. E deve ter, eu presumo que pode ter chegado pela Índia portuguesa ou pela África portuguesa, e que isso era muito consumido ao longo do século XVIII. Só que esses do século XVIII são fáceis de achar. Você acha nas boas bibliotecas portuguesas, todo dia tem leilão, e todo dia vai aparecer esses panfletos no leilão. Mas os do Brasil, não. Onde é que estão eles, cara? O que estava se produzindo aqui na Bahia nesse período? Por exemplo, questões como queda do Império, escravidão, o fim da escravidão, tudo isso deve ter sido muito debatido no cordel. E a gente não tem muita informação sobre isso. E talvez não seja a falta de pesquisador interessado, talvez seja a dificuldade de encontrar o cordel. Então é bom que a gente perceba que essa raridade ela pode ser a causa de um certo desconhecimento. Agora, com essa tecnologia digital e esses catálogos de bibliotecas, a gente pode avançar alguma coisa em relação a isso. Mas, enfim, que eu sempre torço para que o Marcelo seja essa referência. É o cara que vai buscar, o cara que diz, olha, o papel é esse. É tipo um detetive, Marcelo. Quando o detetive encontra um cara morto, e ele um legista, o cara que investiga mesmo, ele não quer saber só se o cara foi assassinado com a serra, ele quer saber o tipo de serra, a marca da serra, ou da faca, ou do que cometeu o assassinato. No caso da produção bibliográfica, no caso da produção do cordel, eu queria que você fosse esse cara. Assim, esse papel é de tal lugar, vem de tal lugar. É o cara que conhece profundamente aquilo que você já conhece, mas aí você é jovem, e isso pode te levar a se tornar efetivamente a referência do tema. Você tem tudo para ser. Você consegue congregar o conhecimento histórico, historiográfico, é cordelista, conhece a literatura, começou a trabalhar a questão dos jornais ali enquanto documento para investigar. A gente não tem resposta para tudo. O Leandro Gomes de Barros tem 3 mortes aí. Ele morreu 3 vezes. A gente não sabe por que ele morreu de verdade. Se foi na cadeia, se foi. A gente não sabe. É um cara que foi plagiado até o Amazonas
mas a gente não sabe nem da morte dele. Isso indica um certo descaso. Não sei. São coisas a serem investigadas ainda. Mas é isso, Marcelo. Eu vou passar a palavra para você, para que você faça as considerações que você achar pertinentes diante do que foi colocado pela banca. E a banca foi muito generosa, em geral. As questões foram muito, tanto em relação a questões, como é que eu vou dizer? Fugiu a palavra, mas questões práticas ali do projeto, do texto que a Vanessa viu bem, quanto essas questões também mais conceituais que o Flávio desenvolveu aqui. Você pode fazer as considerações que achar necessário. E aí depois a gente vai, eu vou jogar um link aqui, eu, Flávio e Vanessa vamos para outra sala e vocês esperam a gente aqui, tá? À vontade. Ok. Muito obrigado, eu não tenho nem muito o que falar, a não ser agradecer. Eu acho que o mais importante, tendo em vista os feedbacks que eu recebi, e também a presença de todos vocês, né, a Laís, a Gabi, Marcos, Davidson e outras pessoas que estiveram aqui ao longo da apresentação. Eu assim, abriu aqui muitos horizontes a partir das explanações, das falas, e eu anotei aqui muita coisa e uma forma de honrar vocês, pelo que foi falado, eu vou pesquisar mais, eu vou ler mais, ficar mais atento a alguns detalhes. E quanto à professora Vanessa, né, eu até falei que assim, o Word, às vezes tem algumas coisas que a gente coloca, meio passa batido ali, né? Não porque está incorreto, mas porque passa batido mesmo, porque está correto para a plataforma. Por exemplo, capítulo e capítulo, né? Eu até dei esse exemplo. O Word não vai corrigir, porque as duas palavras existem. Então, na questão da paginação, eu realmente entendo que está incorreto, mas quando você coloca lá no Word, inserir paginação, ele coloca em tudo, né? Aí, esses detalhes realmente a gente não passa, porque não que esteja incorreto, mas a plataforma entende como correto, aí fica um pouquinho complicado mesmo. Eu fiquei feliz pelas observações, que assim, eu me acho muito detalhista ali, né? Porque essas referências que eu trouxe aqui no trabalho foram referências que eu vi em outros trabalhos. Então, justamente por esse trabalho que tu fizeste, de ler o trabalho, ver a citação e ver se realmente está lá na página de citação. Foi assim que eu falei, olha, isso aqui é interessante, eu quero ler mais, aí eu fui só comprando, né? Eu quero ler esse. E você ter destacado isso me deixou contente, porque é algo que eu também faço, né? De sempre dar uma olhada ali nas referências direitinho. Eu vou corrigir algumas coisinhas, realmente coisas bem sutis que a gente passa, né? A gente fica com a leitura meio viciada, né? Apaixonada, melhor dizendo, e aí às vezes a gente não consegue perceber esses detalhezinhos. Quanto à versão que você recebeu, eu não sei, a minha versão aqui está exceto com a primeira, né, da Márcia Abreu, mas todos os outros todas as outras referências estão em itálico. Aliás, até o da própria, aliás, exceto da Márcia Abreu, mas todos os outros estão em itálico. Agora eu não sei se é a versão em PDF ou em Word que você se referia, mas depois a gente vê isso. E sobre a questão do ensino que você mencionou, eu evitei trazer, eu pensei nessa questão de trazer o paralelo com o ensino, só que eu conscientemente evitei fazê-lo para não fugir do tema. Eu fiquei assim, poxa, como é que vão receber esse texto, sendo que eu estou analisando aqui de um ponto de vista um pouco mais teórico, pensando aqui um pouco mais as fontes e tudo mais, e de repente eu estou trazendo isso para o ensino de história, então talvez tenha que colocar mais um capítulo. Então eu percebi que poderia gerar essas discussões, essas questões, e eu optei por não abordar, mas eu reconheço, e tem alguns autores aqui que apontam a necessidade, a relevância de vincular essas análises também com o ensino de história. Então, a saída que eu encontrei diante dessa questão foi colocar um parágrafo. E mesmo assim eu ainda coloquei a expressão outro sim, já para evitar a fuga do tema, né? Então, outro sim pode se
pensar também para o ensino, mas tem que levar em consideração que o cordel não tem esse objetivo de ser a contação da história oficial e tal. Fiz essa consideração. Mas eu acho interessante você ter percebido isso e certamente trazer pelo menos um bem sucinto ali já na introdução sobre essa potencialidade para o ensino, como de fato, por exemplo, eu fiz em 2017 pelo PIBID, que eu trabalhei com cordel e ensino de história, então, para os colegas que estudam sobre ensino de história, é realmente muito útil pensar o cordel como um recurso didático. Por experiência própria, eu posso dizer que é muito eficaz. Os estudantes prestam atenção, torna a aula dinâmica, facilita muito para a assimilação de certos conceitos. Eu vou considerar essa questão da ordem do capítulo 2, eu não tinha pensado nisso. E o professor Flávio, eu anotei tanta coisa, deu 2 páginas só de anotação aqui. Certamente isso aí eu acho que alguns conceitos realmente não foram abordados, mas também nessa mesma perspectiva que eu vinha desenvolvendo o raciocínio anteriormente, de não trazer certas discussões com receio de fugir do tema. E, poxa, como é que você está discutindo? Por exemplo, no primeiro e no segundo capítulo, eu fiquei assim, eu falei com o Pablo, Pablo, vou fazer 2 capítulos. Aí o Pablo falou, não, acho que cabem 3. Porque eu já tinha esse receio de fugir do tema, né? Porque, poxa, como é que você está falando sobre literatura de cordel, a Primeira Guerra Mundial nos cordéis, Leandro Gomes de Barros, você está lá atrás, no século XVI, falando sobre Baltazar Dias. Então, eu fiquei com esses receios de fugir do tema. Dialoguei ali com o Roger Chartier e tal, que ele tinha essas discussões, mas eu fiquei com muitos receios de fugir do tema, de fato. Então, muitos conceitos, muitas ideias que são fundamentais, eu reconheço, mas eu optei conscientemente por não trazê-los, como, por exemplo, a discussão sobre consciência histórica, né? Eu trouxe só em um parágrafo, assim, sobre a historiografia, analisar a mobilização da consciência histórica em alguns folhetos, mas eu não aprofundo e tal, porque já seria mote para talvez trabalhar num mestrado ou num doutorado, que a gente tem um tempo maior, um espaço um pouquinho maior para discussão. Muita coisa assim que eu realmente não tinha pensado, também foi apresentada em sua fala e eu fico muito feliz. Anotei aqui algumas referências que eu não conhecia, e vou pesquisar e vamos pensar aí não só na conversão para o artigo, mas também vamos trabalhar isso aí talvez para o mestrado. E aqui caberia analisar não apenas o Leandro Gomes de Barros, mas também alguns contemporâneos, né? Mas aí seria mote para o mestrado, ou então para o doutorado, trazer a visão do João Melquíades, como eu abordo aí só en passant no TCC, o João Melquíades, o Francisco das Chagas Batista e outros mais que eram contemporâneos de Leandro Gomes de Barros. Então, vamos pegar essas bases aí essas ideias que você apresentou e vamos fazer um trabalho legal aí, talvez para o mestrado ou doutorado sobre o cordel, sobre esse tema, sobre esse contexto aí também. Então, mais só para agradecer mesmo, anotei muita coisa aqui, então já fui pegando aqui e tal, dando uma olhada aqui no YouTube, no Sebo, né? Na estante virtual. A questão da comunicação, eu encontrei algumas referências, só que eu não quis trazer para o trabalho por questões também de anacronismo. Eu fiquei assim, com receios de incorrer no erro do anacronismo, que para os colegas que não são iniciados, que é tipo assim, pegar uma análise de uma época e tentar transpor para outra. Porque os teóricos que eu identifiquei, eles analisavam muito essa questão do cordel, da comunicação, do folheto ali com essa questão da oralidade, do folheto para ser lido, não necessariamente por pessoas alfabetizadas, mas infelizmente algumas referências que eu identifiquei já analisavam entre 1930 e 1950, e eu pensei, poxa, Leandro Gomes de Barros morreu em 1918. Aí eu tive dificuldade, mas a gente com mais tempo pode ampliar isso para outros projetos, em relação especificamente a esse contexto aí entre 1889 a 1918. Tanto que no trabalho a gente fala sobre o primeiro folheto dele, né, que
Uns dizem que é 1889. Aliás, ele disse que escreveu em 1889, só que as fontes permitem concluir que ele só começou a publicar em 1893. Então, teve certas coisas assim mais de datação que levam a problemas de pesquisa, né, de escrita, para não correr nesses erros de anacronismo, né? Mas, enfim, eu só tenho mais a agradecer pelas observações, pela leitura atenta do trabalho e pelas contribuições que foram apresentadas nas falas de vocês. Obrigado, Marcelo. Isso é excelente. Cara, eu acompanho o autor. Quando ele disse que ele escreveu lá em 89, eu acho que ele estava certo. A gente só não achou o cordel. Cara, a gente tem mais exemplares aí da Bíblia de Gutenberg, do primeiro livro impresso lá no século XV, do que esses cordéis. A verdade é essa, né? Tem ali uns 30 exemplares da Bíblia de Gutenberg. E a gente não tem isso. Às vezes tem um cordel sobrevivente por conta da qualidade de papel e papel de baixa qualidade. Tem muita coisa em aberto, por exemplo, a estilogravura. Sabe como é? Essa técnica não tem outro canto, cara. Assim, quer dizer, a técnica tem, desculpa. Mas o estilo, você não encontra isso nos cordéis portugueses nem nos outros. É muito próprio daqui. Então, são perguntas que eu faço. Onde é que isso começou? A gente não tem uma história da estilogravura no Brasil. Nem na Bahia. Primeira máquina de estilogravura, a primeira presa de estilogravura que fiz aqui, os caras fizeram na mão grande, escondida do governo. O governo foi lá e confiscou tudo. 1815. Pelo menos foi a que aparece no documento, 1815. E como é que isso interiorizou? Quem fez? Fica sempre a interrogação. Então, eu vou pedir que Flávio e Vanessa vão para a sala que está no link aqui ao lado, no chat. Eu já estou indo para lá também. Eu vou conectar pelo celular. Vou fechar aqui a câmera e o microfone. Vocês estão em sala, aguardem que a gente já volta. Coisa rápida, 5 minutinhos. E galera, mais uma vez, obrigado aí por terem vindo, viu? Fico muito feliz. Ok, voltamos. Flávio voltou, Vanessa voltou. Então, Marcelo, eu vou ler a ata, assim, rapidamente. A ata não vai ser muito extensa, mas basicamente. Deixa eu só pedir uma fala rapidinho aqui. Sim, senhora. Só pedir desculpas ao Marcelo aqui, que eu fui abrir o PDF, o Word, tudo bonitinho, e na hora que eu imprimi lá no Alfob, a impressora da Alfob desconfigurou seu trabalho, tirou tudo do Itálico, mas está tudo bonitinho, viu? Só para pedir desculpas, retificar. Quando a Vanessa falou, Marcelo, eu fiquei com receio. Eu falei, será que eu enviei o arquivo errado para ela? Mas eu fiquei quieto. Eu não sei se eu enviei, deixar quieto. Ela agora a gente em breve vai abrir edital, você fica à vontade para se candidatar. Vocês estão cheios de trote, né? Saiu, voltou e agora. Você já tem experiência, você já tem know-how no BI. Imagina. Mas a licenciatura também vai ficar em aberta a partir de 1º de agosto. Também tá aí também para você. Pode pegar também. A história tá tranquilo mesmo. Isso aí é de boa. Inclusive as bagunças que tinham todas no sistema a gente conseguiu organizar. Quem pegar agora vai pegar tranquilo. Assim, o problema, o pepino já foi. Já resolvemos. Não, o pepino sempre é um foda. Tem coisa para amanhã. É verdade. Bom, então vou encerrar a sessão. Me despeço de vocês e a gente vai se conversando então. Tchau, gente. Valeu, tchau, pessoal. Tchau, boa tarde. Eu tentei